Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Meus irmãos, quem aqui nunca sentiu o peso da vida? O peso de uma doença, de um problema financeiro, de um luto, de um coração partido. Às vezes, meus irmãos, o fardo parece tão grande que mal conseguimos nos levantar. E o apóstolo Paulo, o homem que escreveu grande parte do Novo Testamento, conhecia esse peso muito bem. E ele fala em sua carta aos Coríntios sobre as tribulações que parecem esmagadoras. Mas ele não para no problema. Ele nos dá a perspectiva divina. E o tema do vídeo de hoje, meus irmãos, é como não desanimar diante da tribulação. Então vamos falar lá de 2 Coríntios, no seu capítulo 4, o versículo 16 a 18, e descobrir a fórmula de Paulo para transformar o peso em leveza e tragédia em triunfo. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meus irmãos, lá no verso 16, ele fala assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo, meus irmãos, ele começa com uma declaração de fé. Não desanimamos. Por quê? Porque ele entende a diferença entre o exterior e o interior. O nosso homem exterior, meus irmãos, ele se desgasta a nossa saúde, a nossa força física, nossos bens materiais, até mesmo o nosso humor. E sentir-se cansado, esgotado ou rachado pela vida não é falta de fé, é realidade humana. E o interior se renova. Enquanto o corpo envelhece, o espírito, a sua fé, a sua esperança, a sua comunhão com Deus, ela está sendo renovada. Isso não é automático. Isso é uma obra do Espírito Santo em você, dia após dia, à medida que você se alimenta da palavra e ora. E a crise não destrói quem você é em Cristo, ela te refina. E lá no verso 17, meus irmãos, ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. Este é o cerne dessa mensagem, meu irmão. Paulo, ele faz uma comparação radical. O sofrimento é leve e momentâneo. E aí eu te pergunto, como que Paulo pode chamar, as tribulações dele de leve? Olha, Paulo sofreu prisões, Paulo sofreu naufrágios, açoites, e ele chama tudo isso aí de leve. Por quê? Porque ele estava comparando aquilo, meu irmão, com a glória eterna. E qualquer dor nessa vida, por mais dura que seja, ela tem um prazo de validade e uma magnitude limitada quando comparado à eternidade com Deus. Então, meus irmãos, nós não devemos nos desanimar com as tribulações. Eu resolvi trazer essa mensagem porque certo dia, meu irmão, olha que interessante como que Deus ele fala com a gente. Certo dia, meu irmão, eu estava fazendo uma aula de música e o professor de música, meu, um grande amigo, antes de ir para essa aula, num dia anterior eu tinha recebido um diagnóstico de vitiligo. Começou a aparecer umas manchas brancas no meu corpo. E aquilo ali apareceu no meu pescoço, no peito. Nossa, várias manchas grandes, brancas. E aquilo ali perdia até a pigmentação dos pelos, até o pelo ficava branco que nascia no lugar. E aí eu fui na dermatologista e ela falou pra mim que era vitiligo. Nossa, aquilo ali me deu um desânimo tão grande, meu irmão. Apesar de você não correr nenhum risco de vida, nada, mas aquilo ali me deu um desânimo. Eu falei, nossa, imagina, vai tomar meu corpo inteiro essas manchas, que eu fiquei bem desanimado. E aí, no dia seguinte, meu irmão, olha que interessante, eu fui na aula de música com esse meu amigo, e nem falei nada. E a gente tava lá, e o telefone dele de repente tocou. E ele atendeu o telefone assim, rápido, e aí depois ele deu um respiro, falou, ufa. Eu falei, o que foi? Aí ele falou pra mim, não, meu filho, ele tá com leucemia. Olha pra você ver, meu irmão, o filho dele tinha 8 aninhos. E nessa época ainda eu já tava sabendo, mas ele não contava muita coisa, Daí ele falou pra mim, nossa, cara, toda vez que alguém liga pra mim, meu filho fazendo tratamento de quimioterapia, toda vez que alguém liga pra mim, meu coração sai pela boca, porque eu já tô esperando pelo pior, que o caso do filho dele era bem sério, meus irmãos.
E aí ele fala, né, que toda vez que ele recebe ligação, mensagem, ele já ficava apavorado. Mas para honra e glória de Deus, meus irmãos, isso aí já tem alguns anos, o filho dele foi curado, isso aí já tem mais de 4 anos, graças a Deus. Mas aquilo ali, meu irmão, foi como um soco na minha, né? Eu falei, nossa, eu aqui chateado, né? Por causa de umas manchas, né? E o filho dele lá com leucemia, né? Quando ele contou o caso pra mim, a gente chorou junto, sabe? Que a palavra de Deus vai falar lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 1, né? No seu versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Meu irmão, esse versículo aí, ele bateu forte no meu coração quando ele contou da primeira vez, né, que o filho dele estava com leucemia. E eu, em vez de dar uma palavra de Deus para ele, meu irmão, senti muita tristeza. Nessa época eu nem era pai ainda. Eu fiquei muito triste. E a única coisa que eu pude fazer é chorar junto com ele. E consolar de certa forma assim. Falar, Deus vai entrar com providência. Sabe quando falta a palavra pra gente? Mesmo sendo crente, tudo, falta a palavra. Quando a gente recebe alguns diagnósticos, alguma coisa que abala a nossa vida. E então, meu irmão, eu fui pra aula ali, né, meio que atribulado, né, sobre esse diagnóstico que eu tinha recebido. Ele me conta que toda vez que ele recebe uma ligação, ele fica desesperado. Então eu pensei comigo, nossa, o que é a minha dor, né, diante da dele? E ali a gente conversou, tudo, ele já foi ficando mais calmo também. E chegando em casa, eu comecei a refletir, né? Aí eu, orando a Deus ali, lendo a palavra, fui abrir a palavra de Deus, e não é que cai nessa palavra aí de 2 Coríntios, no seu capítulo 4, versículo 16 a 18, né? Que fala pra gente não desfalecer, que o homem exterior ele vai se corromper, mas o interior, por conta das tribulações, ele vai se renovar de dia em dia. Então, meus irmãos, a glória, ela pesa muito mais, e a palavra peso aqui, né? Ela é chave. Paulo, ele acaba invertendo o jogo, porque o sofrimento, ele tem peso de uma pena, comparado, né, com a glória que Deus tem preparado para nós, né? Porque ela produz ali um peso de ouro, né? Como se a glória tivesse um peso de ouro e as nossas tribulações tivessem o peso de uma pena. Porque esse sofrimento é a moeda que Deus usa, né, para cunhar em nós uma glória que é eterna e pesadíssima. E a tribulação, meu irmão, ela não é sofrimento e perda de tempo. Deus, ele não é carrasco. Deus, ele está te moldando. Ele é como um ourives refinando o ouro, passando ele pelo fogo. Deus está moldando o nosso caráter para a gente ficar cada vez mais parecido com Cristo. E lá no verso 18, ele fala assim, ó, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, meus irmãos, o que nós vemos, ele é transitório. O diagnóstico médico, o seu extrato bancário, né, que às vezes está desesperado por conta de uma situação financeira. A crítica, né, que às vezes nós recebemos muitas críticas, né, e a pessoa acaba ficando abalada, porque às vezes uma palavra pode matar a pessoa, né, meus irmãos. A solidão também, meus irmãos, tudo isso é transitório. Tudo isso vai passar. Isso aí é tudo como a névoa da manhã, né, meus irmãos? Que eu fiz um vídeo aqui uma vez falando sobre a brevidade da vida, né? Que a vida é neblina, como diz lá no livro de Tiago. O que é a vossa vida, né? Se não uma neblina. Muito interessante, vou deixar aqui no card acima também, para quem quiser ver esse vídeo. E se olharmos, meus irmãos, só para os problemas, nós vamos desanimar. Porque nós somos diariamente bombardeados com notícia ruim. Além das tribulações da nossa vida, quando nós ligamos a televisão, o que aparece na televisão pra você? Você acha que aparece coisa boa? Noticiário? Liga um pouquinho aí no noticiário pra você ver. É só tragédia, é só notícia ruim. É corrupção, é morte, é pai que... Não vou nem falar aqui que o algoritmo do YouTube acaba dando uma cortada no vídeo, mas você sabe o que acontece aí diariamente, né, nesse país. Então, meus irmãos, e o que não se vê, que ele vai falar aqui no versículo aqui, o que não se vê é eterno. Ou seja, a presença de Cristo, a promessa da ressurreição, o caráter que está sendo forjado em você, a coroa de glória, isso é eterno. Paulo está dizendo, se você está carregando um fardo pesado hoje, lembre-se, está produzindo algo de peso e valor imensurável para o seu futuro. Mantenha, meus irmãos, os olhos fixos lá na linha de chegada, não no obstáculo que você está passando aí no momento. O peso da nossa vida ela é real, mas a promessa de Deus é mais real ainda.
Não desanime. Seu interior, ele está sendo renovado. Seu sofrimento é o investimento na sua glória eterna. Fixe os seus olhos no eterno, pois o visível aí é temporário. Talvez você esteja aqui hoje carregando um peso que te faz pensar em desistir. A palavra de Deus para você é: olhe para cima, porque a glória está sendo preparada e ela é infinitamente maior do que a gente passa aqui, né? Que eu já disse aqui em vários outros vídeos assim, ó, nem os olhos viram e nem os ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. E para finalizar, eu deixo para você o seguinte, ó, assim que acaba esse versículo que eu li, ó, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, diz assim, ó: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Amém, meus irmãos? Eu te agradeço, você que esteve aqui no canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Deus abençoe a todos.